Graças a Deus, Pai e Senhor, a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para mais uma mensagem da Palavra de Deus que vamos achar no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7. E o nosso tema é Providência Divina. Providência Divina é o tema de hoje. Enquanto se encontra Gênesis 22, versículo 7, você pode subscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, para que toda vez que haja uma mensagem nova você seja notificado. Então deixa aí o seu like, o seu comentário e vamos à palavra de Deus. Gênesis 22 é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 22, versículo 7. Já é a palavra do Senhor. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os seus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Último versículo. E chamou Abraão o monte daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa falar através da sua palavra, para a honra e glória do seu nome. Amém. Nosso tema é providência divina. Providência divina é o nosso tema. Nós, como seres normais, como seres carnais, nós sempre necessitamos de suprimentos, de alimentos, de viatura e por aí vai. Nós, apesar de ser pessoas espirituais, nós precisamos da matéria, porque nós vivemos no mundo material. Por exemplo, essa Bíblia que está aqui, para adquirir essa Bíblia, você deve comprar com dinheiro, porque é uma matéria. Mas para adquirir a unção de Deus, eu não preciso levar dinheiro e dar, porque é algo espiritual, é alguma coisa que vem de Deus. Você ora e Deus dá. Para adquirir um dom espiritual, você não precisa pagar dinheiro, é simplesmente um dom, uma graça que Deus dá. A graça de Deus, ela não se paga, é por isso que se chama graça, é um favor imerecido. Mas esse micro também, por exemplo, para você adquirir, você deve pagar. E por aí vai. Porque nós estamos no mundo material, apesar de ser pessoas espirituais. Porque sempre que você, por exemplo, vai subir um carro, ou um autocarro, ou um avião, você não vai pagar o bilhete com a paz, Senhor, ou com Deus te abençoe. Não, você vai ter que pagar com dinheiro, porque nós estamos vivendo no mundo material. Ainda que você fale em línguas lá, no final de tudo você vai ter que pagar. Então, nós, por viver no mundo material, sempre vamos precisar de recursos, de dinheiro. E é aí onde entra a palavra do Senhor. Aqui nós encontramos Abraão, e nós vimos Abraão, Deus mandando Abraão sacrificar o seu único filho. E Abraão leva o seu filho até um monte. E o filho pergunta para o pai: Pai, nós já temos faca, temos lenha, temos fogo, mas cadê o carneiro? E Abraão diz o tema da nossa mensagem: Deus proverá. O Jeová Jaira, Deus proverá. E eles foram, e Abraão, chegando lá, amarrou seu filho. Ele queria matar, porque foi o que Deus disse. Ele queria sacrificar o seu filho. Então, ele querendo sacrificar o seu filho, exatamente naquele momento apareceu um anjo e disse a Abraão: Não mate seu filho, agora eu sei que você me ama. E após Deus ter falado isso, apareceu um carneiro e ele deu o nome daquele lugar: Deus proverá. Agora vamos à palavra do Senhor. Nós somos filhos de Deus e sempre nós teremos planos. Provérbios 16:3 diz: Consagra os seus planos ao Senhor e se tornar realidade. E nós, apesar de ser filhos de Deus, nem sempre nós teremos total
dinheiro ou total recursos para fazer aquele determinado propósito. Nem sempre nós teremos todo o valor completo para você fazer aquilo que você deseja fazer. Mas Deus, Ele como é Pai, e não se preocupa somente com coisas espirituais, preocupa-se também com coisas carnais, materiais. E nosso Deus, Ele é um Deus que providencia. Deus, Ele sempre providencia para os seus filhos. E Deus, Ele sempre providencia para os seus. Jesus Cristo mais logo veio confirmar em Mateus que disse: não andeis ansiosos pelas coisas futuras, baixa cada dia o seu mal. Se Deus não deixa os passarinhos passar fome, quanto mais vocês, homem de pequena fé. O que eu quero dizer aqui, que você tem um Deus que pode prover todas as tuas necessidades. Que você tem um Deus que pode prover tudo o que você quer. Se você perceber isso aí, você jamais vai precisar roubar para realizar certo propósito. Você jamais vai precisar mentir para terminar sua obra. Você jamais vai precisar se prostituir para ter dinheiro. Porque a partir do momento que você perceber que tem um Jeová Jireh que cuida da minha vida, eu nunca vou me prostituir. Eu nunca vou me vender. Eu nunca vou roubar. Eu nunca vou ter que fazer negócios sujos. Eu nunca vou ter que aldrabar pessoas, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Então várias pessoas, apesar de serem cristãs, elas roubam, elas mentem, elas fazem balanças. A Bíblia em Isaías fala de balança enganosa. Balança enganosa é o que? Por exemplo, eu quero comprar certa quantidade. Você afina a tua balança para que quando colocar não pese o normal, mas pese mais abaixo, para você lucrar mais. Isso é balança enganosa. Você jamais teria que aldrabar teus clientes na sua loja. Você jamais teria que dizer um preço que não é, porque você quer lucrar mais para realizar um determinado propósito. Você jamais teria que ser alguém injusto, porque você sabe que eu tenho um Deus que se chama Jeová Jireh, o Deus que providencia, e esse Deus vai providenciar para mim. Então nós jamais precisaríamos fazer isso. É o que eu quero despertar em ti hoje. Você não precisa roubar, mentir, batotar, se prostituir, se vender para ter as tuas necessidades supridas. O próprio Deus, Ele vai suprir suas necessidades. Eu quero dar 3 ensinamentos que nós aprendemos com Abraão. Deus, quando chama Abraão, 3 coisas Abraão fez para ver providência divina. A primeira coisa que Abraão fez foi obediência. Deus disse para Abraão: Abraão, traga seu filho. Vai lá no monte, vai lá sacrificar seu filho. Abraão não disse: acho que não é Deus, acho que é minha cabeça. Abraão foi em obediência. E é essa mesma obediência que colocou providência nele. É por isso o anjo, quando veio, disse: Abraão, porque não me negaste, mas fizeste o que te mandei, aqui está o carneiro que eu providenciei. Você percebe que a obediência está ligada à providência. Então Deus nunca vai prover para a sua obra, nunca vai prover para um ministério, que você abre um ministério e começa a batotar as pessoas, começa a atrapalhar as pessoas de receber dinheiro indignamente. Deus nunca vai te prover se você vive a aldrabar pessoas. Jeová Jireh não trabalha para pessoas desonestas. Então você hoje, a partir de hoje, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, seja honesto. Você não precisa aldrabar ninguém para ter dinheiro. Você não precisa roubar nada para ter dinheiro. Se você levar a palavra, colocar no seu coração, Deus vai prover o que você precisa. Se você levar a palavra, colocar no seu coração, Deus vai prover todas as suas necessidades. Então a partir de hoje, moça, jamais venda seu corpo por querer pão na mesa. Diga: o meu Deus, que é Jeová Jireh, que proveu para Abraão, Ele é fiel para prover para mim. Ei! Então esse Deus que proveu para Abraão, Ele vai prover para ti sem você precisar pecar. Filhos de Deus, se nós queremos a graça de prosperar, nós queremos a provisão de Deus, obediência. Se não isso, vais cantar todos os dias: Deus proverá, Deus proverá. E nunca vai prover enquanto você estiver a andar fora da palavra. That's false, isso é falso, it's not true, isso não é verdade. Não é mesmo. Vais ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos a esperar a providência nunca de vir. Do seu casamento nunca de vir, porque você não anda na palavra. E Deus, para prover, é necessário a palavra de Deus.
2, a fé de Abraão. Abraão foi necessário ter fé para entregar seu filho. Ninguém jamais faria isso sem crer. Eu creio que Abraão, em seu coração, ele tinha que Deus lá à frente fará. A prova, eu vou te dizer uma coisa. Abraão, ele esperava com que Deus providenciasse para ele. Eu volto a repetir. Abraão, ele esperava com que Deus providenciasse para ele. Quando ele levou seu filho para lá, Abraão, ele tinha fé que Deus já proveu. Eu vou te provar isso aí. Gênesis 22:8 diz assim, 22:7 Gênesis. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o carneiro para o holocausto. Abraão já tinha fé que Deus vai prover. Abraão já estava dizendo ao filho que Deus lá vai prover, apesar dele não ter nada. Então você deve ter fé que Deus vai prover nessa obra, mesmo sem emprego, mesmo com salário atrasado, mesmo com tantas despesas. Deus proverá aquela viatura, Deus proverá aquela obra, Deus proverá as minhas necessidades, Deus proverá o meu casamento, Deus proverá os meus planos. Você precisa crer em Deus, porque Deus, ele não tem como fazer se você não crer nele. Deus não tem como fazer o propósito na sua vida se você não crer. Mas se você ter a fé de Abraão, dizer, ainda que no meu bolso não tenha nada, ainda que na minha conta bancária não tenha nada, se Deus disse que ele é o Jeová Jireh, então ele proverá. Então a fé de Abraão foi que provocou a providência divina na vida dele. Então, irmão, não duvida. Será que Deus vai fazer? Está a demorar, falta pouco, não tenho dinheiro. Deus, você já não existe, ué. Já duvidas da existência de Deus? Acho que Deus me abandonou. Acho que Deus não me ama. Deus te ama sim. Então, para isso, você precisa crer em Deus. Dizer, o Deus que proveu para Abraão, ele vai prover para mim. O Deus que proveu para Abraão, ele vai prover para ti. Então jamais, nunca mais duvide de Jeová Jireh, porque esse Jeová Jireh, ele é fiel e ele fará para si, querido irmão, querida irmã. E a última coisa que Abraão fez, fechando a minha Bíblia, para Deus prover para si, é necessário também você fazer a sua parte. Ok? Você precisa fazer a sua parte. Jesus Cristo, antes de prover os pães e peixes, ele disse, o que vocês têm? Então trouxeram os pãozinhos, os peixinhos. Então ele proveu através daquilo que tinha. A viúva de Sarepta, Elias, ele disse, tragam comida para mim, com o último azeite que você tem. E de seguida vai lá emprestar novo de azeite, e daquele azeite começa a preencher o restante. Você vê que aquela viúva tinha azeite. Os discípulos também tinham 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos. Então a providência divina, ela sempre fica atrelada a alguma coisa que você vai fazer. Abraão também teve que ir para lá, teve que preparar lenha, teve que preparar fogo, teve que preparar tudo para a providência divina vir. Então você não pode dormir no sofá, ficar relaxado, dizer Deus vai prover. Isso aí é fé ilegal. A fé sem obras é morta. Jeová Jireh, Deus proverá, mas a partir do quê? De que negócio que eu tenho que Deus vai prover? Do que eu estou a fazer que Deus vai prover? De onde Deus vai prover? Para Deus prover, ele precisa de uma porta na sua vida para ele prover. Quero dizer o que é que não é para você dormir, dizer Deus vai fazer para mim. Vai trabalhar, vai estudar, vai à procura, vai tentar. E naquela tua procura, naquele teu esforço, ele vai prover. Mas ele não vai prover para um jovem preguiçoso. Tem jovem preguiçoso que fica se escondendo debaixo de Deus proverá. Deus proverá no seu trabalho. Deus proverá no seu esforço. Deus proverá naquilo que você não está conseguindo fazer. Aí ele fará por ti. Então é aí onde Deus proverá. Então essa é a mensagem de Deus para ti hoje. Querido irmão, essa era a minha mensagem, dizendo que Deus está no controle da sua vida. Não se venda, não se prostitui, não se entregue para outras pessoas. Creia e tenha fé que nosso Deus, ele é fiel e ele vai prover tudo quanto você precisa, porque ele é bom e é maravilhoso e é fiel. Então não perca a esperança nem tenha fé. Não saia da palavra,
não vá para os curandeiros, não se venda, não vá se dar banho, não vá fazer nenhuma sujidade que vai te tirar da palavra porque você não tem dinheiro. Não sai da palavra de Deus. Creia que o Jeová Jireh, Ele é fiel e Ele vai prover. E verdadeiramente Ele vai prover porque Ele é fiel. Então, por favor, vamos orar. Prepare-se para orar. Prepare-se para orar em nome de Jesus. Diga, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por prover todas as minhas necessidades. Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Tome dianteira, Pai, de tudo quanto eu vou fazer. Ajuda-me a andar na sua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel em Ti, apesar dos momentos difíceis, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Graças a Deus, essa foi a palavra de Deus, um pouco diferente talvez do que você está habituado, mas é a palavra de Deus para ti. Não precisas pecar. Não se esqueça, você não precisa sair da palavra. Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. A palavra de Deus te garante que Deus provê. Então você não precisa sair da palavra, que já vais perder salvação, vais para o inferno por querer dinheiro legalmente. Não. Faça tudo conforme a palavra de Deus, e nosso Deus, Ele vai prover para ti porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe e te guarde. Peço a localização da nossa igreja aí embaixo. Você pode visitar todos os domingos às 15 horas. Estamos aqui em Chamaculo, Malanga, Fajardo. O número está aí embaixo, pode nos ligar. Estamos em Boquiço às 15 horas, em Circular às 15 horas, em T3 às 16 horas. Todos esses bairros estão dispostos para te receber e ouvir a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe e te guarde a sua família. Você pode também abençoar a obra de Deus pelos números que está aí. A providência da Brown também veio quando Ele deu o seu filho. Então também dê sua oferta, o seu melhor, para que nós possamos ter mais recursos para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a sua família. Não entre em pânico, não se suicide, não perca a fé, não saia da igreja. Calma, Deus proverá e Ele é fiel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.